Olá, pessoal, já estamos aqui novamente, né, meu filho? Firme e forte. Prontinhas aqui pra gente começar hoje o nosso quarto dia. Quarto dia. Quarto dia, do nosso super desafio, legal. né? Da primeira semana do curso da profissão artesã. Exatamente. Não é? E aonde vocês estão aí arregaçando as mangas comigo, já começando a fazer tudo preparadinho desde o primeiro dia, né? É verdade. Ó, só relembrando, gente, a gente falou sobre as nossas metas, a importância de você estabelecer as metas do seu trabalho. Depois a gente falou em focar no nicho que você vai produzir, quais os tipos de clientes que você vai produzir. Sempre lembrando que mais pra frente no curso a gente vai falar disso mais detalhadamente. Sim. Depois a gente falou na aula anterior sobre o ateliê, sobre a importância de você se organizar para realizar o seu trabalho. E agora é mão na massa, né? Agora sim, agora vamos começar a fazer alguma coisa para realmente a gente sentir assim nas mãos o que é que vai começar a acontecer pra gente. E a gente quer tirar vocês da zona de conforto, justamente, então, botar vocês para produzir, fazer aquelas primeiras peças aqui, quem é iniciante fazer as primeiras peças, quem já está mais avançado, testar uma peça que é muito bem vendida. E para isso, mãe, qual foi a peça que você tá... O que você pensou na hora de você trazer para cá? Pois é, pessoal, o que eu pensei? Eu pensei assim, que realmente a gente tem várias coisas que pode ser feito à máquina ou à mão, né? Como eu sempre falo com vocês, quem não tem a sua máquina, é lógico, precisa de trabalhos que sejam feitos à mão. Assim a gente também faz no canal para vocês. E essa peça foi uma dessas peças em que eu achei que teve muito sucesso entre toda a nossa família arteira. Todo mundo, além de gostar dela, achar bonita, gostar de fazer, porque ela é muito agradável de ser feita, ela é colorida, né? Ela tem assim um apelo chamativo bem bonito. A gente gasta muito pouco para fazer essa peça. Legal. Entendeu? E ela é fácil de fazer também, não é? Ela é super fácil. E aí, o que eu pensei, Luiz? Justamente porque aqui ela foi feita à máquina. Sim. Então eu quero trazer para vocês hoje uma sugestão da gente também fazer ela à mão. Então você vai ter as duas opções. Com certeza. Se você quiser fazer ela comigo, a máquina você faz. Se você quiser fazer à mão, você também vai fazer. E eu vou explicar de que jeito você vai fazer isso, né? Uma coisa que eu acho que é legal, mãe, é o seguinte, que ela é uma peça que tanto serve como um peso de porta, como pode servir para um enfeite, para uma outra coisa. A gente já começa o quê? A pegar nichos de clientes diferentes com relação a essa peça. Exatamente. Né? Inclusive, ela está lá na minha sala. Eu tenho uma antessala de 2 quartos, que ela estava numa mesinha redonda, com a toalhinha caída, clarinha, e ela no meio. Ela estava servindo realmente de enfeite aqui em casa. E ela é uma das peças que você mais vende? Ah, eu vendi muito bem essa peça e continuo vendendo. Todo mundo, quando vê, com certeza, quando vai escolher um enfeite para colocar aí num cantinho, num lavabo ou como peso de porta, ela alegra, Luiz. Todo mundo e é bom olha pro presente e também, gosta. né? Todo fácil mundo de agradar. acha super bacana, gosta dessa aparência dela, que ela é Sim. bonita, né? E olha, vamos mostrar aqui novamente, porque a gente fez ela no canal, foi de muito sucesso. E o que é gostoso também, eu tá aqui mostrando, sabe, filho? Porque eu acho assim, né, pessoal? Tem muita gente que acompanha os nossos vídeos, mas às vezes não tem tempo de ver todos. Sim, Então eu com tenho certeza. certeza que tem muita gente que tá aqui agora acompanhando essa nossa empreitada aqui de trabalhar com vocês para te tornar uma artesã profissional, que provavelmente pode não ter visto esse nosso trabalho, né? E uma coisa que eu acho que é importante falar é o seguinte, lembra que a gente falou da importância de você pesquisar também o que dá certo, o que dá errado, o que as pessoas estão fazendo, o que as pessoas gostam, o que os clientes estão falando? Por que a gente quer convidar vocês a fazer essa peça nesse primeiro desafio? Porque essa é uma peça que já foi testada pela gente, a gente já sabe que a aceitação dela é muito boa, certo? Sabe que dá para ganhar um dinheiro legal nela também. Vocês vão ver daqui a pouco, quando a minha mãe for falar dos materiais, a gente debruçou aqui, calculando o custo da peça e quanto você pode vender essa peça muito tranquilamente assim pro público que a gente está buscando, que vocês possam entender. Então já é um caminho que a gente esquece aquela parte de entender o que os clientes estão gostando, porque aqui a gente já sabe que os clientes já gostaram. Então é como se vocês tivessem pesquisado e essa fosse uma das peças que sobressaísse na pesquisa de vocês. E o legal é que a gente vai fazer ela aqui, mas vocês fiquem atentos, lógico que nós teremos um monte de peças exclusivas, né, Luiz? Que Com elas fiquem certeza. sabendo bem disso. Nós estamos fazendo hoje esse nosso trabalho desse primeiro módulo, que é aí o passo a passo de como você chegar a vender a sua primeira peça. E Isso outra coisa que é legal de falar também é o seguinte, às vezes a gente está falando com artesãos de qualquer nicho, né, mãe? Pode ter gente que faz sabonete, gente que faz roupa para cachorrinho, gente que faz boneca,
Mas o que a gente queria fazer? A gente queria instigar vocês a fazer essa peça junto. Né? Por quê? Porque esse é um curso também de formação profissional. Formação, a gente está trabalhando habilidades também, como artesã, habilidades de trabalho. Como vocês já acompanham minha mãe ao longo do tempo, é muito possível que vocês já se dediquem a fazer artesanatos desse tipo. E até vocês mesmos que estão fazendo o nosso curso, podem comentar com amigas que fazem outro tipo de artesanato, que pode seguir o nosso curso da mesma forma, né, Luiz? Porque também vai aprimorar e vai conhecer a metodologia de todo esse trabalho para se tornar a artesã profissional, que esse é o nosso interesse em deixar você super profissional. Isso aí. E essa aula de hoje é importante por quê? Porque a gente vai falar sobre os materiais para fazer esse trabalho. E a gente vai dar um tempo para outra aula, que é o que? A aula de fabricação do produto. Mas hoje a gente quer trabalhar com vocês muito sobre a técnica dos materiais. Exatamente. E agora eu vou pedir licença a vocês, porque agora eu vou deixar para a profissional do artesanato. Pode ficar mais um pouquinho, né? Filha. Tá vendo? Eu gosto tanto quando ele tá aqui, né, gente? Eu sei que vocês também gostam, né? Aqui o que nós vamos fazer é o seguinte, porque a gente fez, você não falou, a gente não comentou sobre os preços, né? Não, a partir do momento que você for falando, depois que você falar, eu volto pra gente falar dos preços. Então tá combinado. Tá combinado? Então tá combinado. Então, pessoal, é o seguinte, esse peso de porta que eu estava mostrando, esse enfeite para vocês, ele foi todo feito no Oxford, né? E o Oxford tá batendo, ele é mais barato um pouco do que o feltro. Então, por isso, muitas vezes, quando eu também vou criar uma peça, eu procuro ver se aquele produto que eu estou usando é do mais barato, que aí eu sei que eu posso colocar mais. Então, por exemplo, se você vai usar um Oxford, que o preço é em conta, vocês veem que eu coloquei, volta aqui para mim, por favor, Camila. Olha só, pessoal, quantas flores tem aqui? Olha só, 2, 4, 6, 8. Vocês veem que eu coloquei 8 flores. Por quê? Porque eu sei que esse material é um material mais, assim, com preço mais barato. Então, vocês podem caprichar mais. Por isso que o Oxford é muito bom para vocês trabalharem. Tudo isso vocês vão conhecendo à medida que vocês vão sabendo o preço dos tecidos que vocês têm lá. Então, olha só. Nós vamos fazer com feltro, eu vou dar uma sugestão para vocês aí, se quiserem fazer comigo amanhã, na nossa aula mesmo de fabricação, se você quer fazer com feltro ou se você deseja fazer com Oxford. Então, tem dois tipos. Se você for fazer com feltro, você vai poder fazer à mão. E se você for fazer com Oxford, você vai fazer à máquina. Então, você quem vai escolher. Porque, afinal de contas, se você tem máquina e tem Oxford em casa, você já vai aproveitar para fazer essa aula conosco. Não precisa de comprar o material diferente se você não tiver. Eu não tenho feltro em casa, mas eu tenho Oxford. Eu tenho o feltro. Então, usem qual vocês tiverem em casa, tá ok? Qual for melhor para adaptação de vocês aí, tá certo? Então, nós vamos usar de 12 centímetros, vocês vão cortar, olha, 2 pedacinhos para cada flor, tá vendo? Do mesmo jeito com o Oxford. 12 por 12, eu gosto muito de mostrar para vocês aqui na nossa fita, olha. Porque às vezes o pessoal que mora fora, eu gosto de mostrar, ao invés de falar, que às vezes não entendem, né, toda a nossa língua, então precisa de estar assim, sempre mostrando bem as peças. Então eu escolhi, para a gente fazer 5 flores bem coloridas ao meu jeito, vocês sabem disso. Eu escolhi essas 5 cores, todos têm duas partes para a gente poder fazer, tá? E vocês vão cortar 12 por 12 em todas elas. Eu escolhi a gente fazer esse na garrafa PET, porque fica muito alinhado e a garrafa PET, ela é ótimo, que vocês sabem, porque ela barateia tudo aquilo que a gente está fazendo. Então, nós queremos hoje uma peça bonita, fácil, barata, acessível. Isso tudo é muito importante. Então, eu gosto de cortar em cima, essa minha de Coca-Cola, eu gosto de cortar acima desse aqui, mais ou menos. Olha, pode ser quase 1 centímetro, quer ver? Deixa eu marcar aqui, ó, pra vocês verem. Já cortei ela mais pra cima. E aqui, ó, eu corto, deixando essa parte com meio centímetro aqui. Normalmente eu gosto muito desse tamanho, ó. Pronto, aqui tá o tamanho da minha garrafinha PET. Porque aí ela vai crescer, então acho que vai ficar um tamanho bem legal aqui. Já está cortada a nossa garrafa. Você pode fazer a mesma coisa. Agora, nós vamos pegar um tecido para fazer a base. Para fazer a base, a gente vai cortar 43 por 43. Reparem, isso aqui também eu acho uma coisa muito importante mostrar para vocês. Como eu coloquei
cores vivas, né? Porque eu sei que é uma cor que vai realçar bastante na nossa flor, neste caso aqui meu. O que eu fiz? Eu coloquei embaixo uma estampa num tom escuro que suja menos, mas que sobressaíssem essas aqui. E preferi colocar com borboletinhas estampadinhas, porque vai dar uma graça. Então, reparem que eu fiz aqui um jogo, que isso também é muito importante na hora de vocês montarem com algum tecido que vocês tenham aí, tá certo? O importante é que vocês percebam aí o gosto de vocês e façam como vocês realmente quiserem. Então, eu cortei 43 por 43, porque eu quero uma roda de 42. Então, você vai perguntar, Silvinha, por que você vai fazer com 42? Porque eu medi o meu corte daqui, todo por aqui, e quando eu cheguei aqui, ele deu 36, certo? Então, eu vou colocar mais 3 centímetros para cada lado, para eu jogar para dentro aqui do meu pote, ok? Então, vamos supor que você tenha cortado com 40, que você queira um vasinho mais alto, você pode fazer de qualquer altura que você queira. Isso daí não tem problema, vai ficar lindo de qualquer maneira, você corta aí como você quiser. Se você quiser usar um outro tipo de embalagem, qualquer outra coisa que você tenha, qualquer pote, se você quiser colocar num pote até de sorvete, qualquer um que a gente já está acostumado a usar aí, né, nos que vocês conseguem, pode fazer, tá certo? Não tem problema. Então vamos lá, usando a criatividade aí de vocês. Então, como eu quero 42, eu já cortei. Eu sempre disse a vocês nos nossos vídeos que você não precisa de ninguém para te fazer molde redondinho. Não. Você mesmo faz seu molde redondo. Todo mundo, pega um prato, pega não sei o quê. Todo mundo fica falando algumas coisas que eu achava assim, é chato, você quer um tamanho que o prato não tem aquele tamanho. Você quer uma outra coisa que não tem. Então, eu prefiro assim. Se eu quero 42, olha, eu botei 43 para me deixar uma margem. Eu deixei 1 centímetro aqui. Eu vou dobrar e dobrar, certo? Então, aqui tá dobradinho, ó. Vamos fazer uma rodinha da forma mais fácil possível. Então, eu tenho aqui o centro da minha roda, tá bom? Então, se eu quero 42, eu vou colocar 11. 21. Ó, 21. Perdão, gente. Ó, vou colocar 21, que é a metade do que eu desejo. Eu vou rodando a minha fita, ó, 21. Vocês podem até não estar conseguindo enxergar bem aí a cor. Tá dando para enxergar, Cacau? Tá. Cacau, aliás, uma boa tarde pro pessoal, né, Cacau? Boa tarde, pessoal. Ela já está aqui comigo. Vocês já sei que amam Cacau também, já faz parte aqui da nossa turma. Todo mundo ama Cacau também. Sabe que ela aqui tá sempre firme pra gente poder fazer os artesanatos para elas. Olha aqui. Então, aqui, ó, eu já tenho somente que pegar, unir os pontinhos, ó, rodar nos pontinhos que eu uni e já vou ter a minha rodinha pronta de 42 centímetros. Pronto, não precisamos depender. Então, gente, olha só, já está aqui o nosso tecido cortado na rodinha, como eu falei com vocês, de 42. Então, sempre a metade pra gente poder fazer essa roda. A gente vai usar pérolas, olha, tá? Vocês vão aí, uma pérola maior, né? Se vocês não tiverem a pérola, tiver um cristal bonito, eu gosto da pérola, porque eu acho que a pérola dá realmente um realce bem bonito nessa peça. Porque às vezes é bom vocês entenderem que uma peça faz o sucesso porque ali houve uma harmonia, né? Houve o brilho dela, da pérola, que combinou com aqueles tons do Oxford. Então, às vezes, quando você muda muita coisa nesse tipo de trabalho que você está fazendo, você também descaracteriza e pode não ficar tão bonito quanto ficaria, né? Se eu disser para você assim, você pode colocar, de repente, um cristal, mas às vezes não é a mesma coisa, a não ser que você mude o tecido também. Aí você vai colocar um tecido que vai combinar mais com o cristal, tá certo? Então, a gente vai usar as pérolas, uma em cada uma, e vamos usar o sisal, que acompanha a gente aí nesses trabalhos mais rústicos, nesses trabalhos que a gente usa muito em peso de porta, que é bem bacana. E não podemos esquecer que vamos usar areia. Areia você põe aí pertinho da sua casa, né? Você vai ter aqui, olha só, um pouquinho de areia para você encher, né, dentro da sua vasilha aí de plástico. E aí, ou então você compra em caixa de material de construção uma lata, é muito barato, viu? É numa faixa aí de R$5 mais ou menos, uma lata
enorme, de 5, quantos litros? 5. De 5 litros, né, Camila? Essas latas grandes. Então eu compro às vezes e deixo aqui em casa e vou usando à medida que a gente vai precisando, vale a pena. Então agora, eu queria comentar aqui com o Luiz que a gente fez umas continhas, né, meu filho? Verdade, a gente começou a pensar um pouco Sim. quanto sairia essa peça, quanto sairia de material essa peça para que a gente pudesse passar para vocês, vocês. Esse tipo aqui que a gente está começando a mostrar. Né? Isso. Então, o feltro, por exemplo, ele está na faixa de R$12 o metro. Vocês vão encontrar esse material todo que a gente está falando em casas de armarinho. E por mais que não seja um armarinho grande, todo armarinho, normalmente, ou loja de tecido, você encontra o Oxford e o feltro. São dois materiais, lembrando, sabe? né, que quem mora, às vezes, em cidades maiores, quem tem mais acesso, pode ser que esses preços sejam até mais baratos do que a gente está falando aqui, né? Verdade, Eu tô falando até da nossa cidade. Isso. Entendeu? Aqui, porque eu compro aqui no dia a dia que eu preciso e eu pago nessa faixa de preço de R$11,90. O Oxford não. O Oxford você vai encontrar aí a uns R$8,90, mais ou menos. Ele é mais em conta, como eu disse. Então, a gente fazendo assim, fizemos até o preço aqui para vocês, olha. O feltro na faixa de R$3,50. O que você vai gastar para cortar porque seriam esses 10 quadradinhos aí, né? uns 30 centímetros de feltro, Isso, tá? Isso. Só que você também pode usar o retalho, né? Porque aqui no caso, né, meu filho, a gente estava usando, olha, a gente usou retalhos, você pode usar retalhos para você fazer, Às né? vezes você já fez uma outra coisa, né? Já fez um trabalho, sobrou um pedacinho ali, você Exatamente. aproveita para utilizar ele e baratear a sua peça, usando, sem você ter que gastar mais com isso. Exatamente. Agora, é importante também, às vezes, por mais que você faça isso com a sua peça, que você não desvalorize a sua peça pelo material que você usou, né? Mesmo que ele seja uma coisa reciclada, é importante que ela tenha o preço real dela, porque se você tiver que comprar de novo para poder fazer, que às vezes a gente fala assim, eu fiz com retalho. Então eu posso cobrar mais barato, aí depois quando você precisar comprar... Não é verdade? Uma das coisas que a gente pode inclusive falar é que quem quiser também já ter uma quantidade maior, comprar um metro de cada um e vai dividir e vai misturar, e você tá misturando, né? Aí e aí vai fazer uma quantidade um pouco maior. Pedido, né, maior. Justamente, para começar a vender isso aí já, vender essas peças para já começar a ganhar dinheiro. E essa peça é uma peça importante em falar também, porque ela também não é demorada. Isso também isso tem isso muita, é bom. é Quando muito você legal. e ainda mais você pegar o ritmo e fazer várias no dia, então você tem um lucro melhor. Isso legal. Sim. É muito bom você É o usar. ganho da produtividade. Exatamente. E aí a gente viu o tecido, então, que a gente estava falando, né? Desses 40 aqui, ó, centímetros, 42 centímetros, tá na faixa de R$20 o metro. Uma tricoline, por exemplo. Você também pode usar Oxford aqui. Você vai baratear aqui também, tá? Então a gente contando 40 centímetros, você pegando 1 metro de tecido na faixa de 20, você vai conseguir 40 dividir em 3 vezes. Porque a largura do pano tem 1,20 m. Dá para fazer 3 rodas. Né? Legal, com certeza. Então, isso tudo aí você vai anotar, né? Quantos que você faria com esse pedaço de parte de baixo que você está fazendo. E o sisal, a gente colocou mais ou menos 50 centavos, porque ele custa barato, porque o rolo na faixa de R$16, um rolo com mais de 50 metros. Então, vai dar aí para você 50 centavos. As pérolas, que vão ser para 5, eu coloquei na faixa de 20 centavos cada pérola, R$1. E o plumante, que o quilo mais ou menos na faixa de R$30, então você vai gastar aí pelo menos uns R$2 aí mais ou menos de plumante. Para encher as flores, encher né? as flores, que são as 5 flores. Legal, e o somatório disso tudo que a gente acabou Exatamente. vendo, ele ficou em torno de R$10. Isso. Não é? Aham. Então R$10 que você vai gastar de material, né? Isso a gente colocando um valor até um pouco mais alto, que a gente viu que tem opções para você baratear a peça ainda. Isso. Não é? Aham. E qual o valor que você recomendaria essa peça no final para vender? Olha só, pessoal. Isso é legal falar depois, na próxima aula, né? Mas eu acho melhor, né? Vamos deixar para falar na outra, vamos, né? então, vamos fazer a primeira acho que é melhor parte. depois que ela ficar pronta, né? Eu acho melhor. Então, mas aliás, o hoje o que... propósito era a gente mostrar o material, você juntar aí o seu material. Você ir lá no armarinho, comprar o material. Ou se você tem em casa, já separar ele aí. Aproveita que você tem em casa e vem fazer comigo amanhã, né? Que a gente vai estar fazendo juntinho aqui. E é muito importante você saber a quantidade que você faz no dia. Outra coisa também, é importante que você não mostre uma peça só para uma pessoa. Mas este aqui, no caso, a gente vai fazer uma. Porque este aqui é um desafio. É o começo. É o começo. Então, nesse desafio, quero ver você aqui amanhã fazendo esse lindo pote de flores comigo.
E Luiz certamente pode não estar, mas Pois é, talvez porque aí amanhã, já meu não é filho. mais a minha área, né? Aí já... Tá vendo, pessoal? Eu volto depois da parte de gestão, na hora que a gente for Tá falar vendo? mais de números, né? Exatamente, pessoal. Então é isso. Mas você é sempre bem-vindo, meu filho, aqui na nossa família Arteira. Legal. Então, Uma coisa que eu acho só bacana a gente poder falar no final, que é o seguinte: essas peças, gente, que vocês vão fazer, a ideia é que daqui a pouco vocês já estejam aptas para continuar produzindo elas, não é? E quanto mais vocês conseguirem também colocar valores menores, mais pode ser depois o seu lucro dentro da peça. Eu queria inclusive falar, a gente continua nesse modelo do desafio, mãe, que o pessoal comentasse embaixo do vídeo aí o valor que ele tá pegando, as peças, os produtos similares que eles estão usando, para que eles possam dar ideias também para as outras artesãs. O que você acha? É muito legal, pode colocar. Mas eu gostaria muito que não tirasse essa característica da peça, né, Não, Luiz? isso com certeza aí vocês não. fazem aqui por enquanto, vamos fazer dentro desse jogo aqui, sim. daquilo que nós estamos fazendo aqui, para poder a gente ver esse resultado para todo mundo. Eu acho que vai ser muito legal. Né? Então tá Esse bom. é o grande desafio, tá chegando na hora de fazer e depois a gente vai ter que vender isso aí, hein? Ô, pessoal, calma lá. Não é? Ó, um beijinho pra vocês. Então, até amanhã. Eu te espero aqui abraço. novamente. Tchau, tchau.